criançada, tudo bem com vocês? Estou muito feliz que vocês voltaram para ouvir mais uma historinha. E você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo e não esqueça de assistir as outras histórias que já foram contadas. Hoje eu vou contar para vocês sobre a história de três amigos, o Rodrigo, o Sérgio e o Daniel. Durante toda a manhã daquele sábado, Daniel se divertiu muito brincando com o Sérgio e com o Rodrigo. Era a primeira vez que o Sérgio tinha convidado o Daniel para ir à sua casa, sugerindo que levasse também o Rodrigo, o seu melhor amigo. Mas agora, de repente, algo parecia estar errado. Daniel estava desconfiado. Primeiro, Sérgio levou eles para o quarto e fechou a porta para que a sua mãe não ouvisse a conversa. Depois, ele começou a explicar sobre um clube que pretendia começar. É assim, disse ele, com os olhos faiscando de animação. Para se tornar um membro do clube, cada um só tem que... cada um precisa roubar alguma coisa. Daniel mal podia acreditar no que estava ouvindo. Você está brincando, reclamou ele. Rodrigo, porém, queria saber mais. Roubar o quê? Ele perguntou. Sérgio respondeu, somente um doce, qualquer coisa. Estão vendo esse chocolate? Peguei na lojinha de doces da velha Dona Ana, hoje bem cedo. Foi fácil. Daniel sabia que roubar não era certo. Desde que havia recebido Jesus, o Filho de Deus, como seu Salvador, ele tentava fazer somente o que agradaria ao Senhor. Sentia-se mal ao ver Sérgio tirar o chocolate do bolso e abri-lo. Sérgio ofereceu um pedaço ao Rodrigo, que comeu com gosto. Daniel recusou. Ele sabia que não devia aceitar uma coisa roubada. O que há com você? Perguntou Sérgio. Não me diga que você não tem coragem de roubar uma coisinha de nada. Será que você é só mais um aluninho medroso de escola dominical? Eu não acho que roubar seja prova de coragem, disse Daniel, bem sem jeito, esforçando para não chorar. Aliás, é prova de que você não é um cara legal. E além do mais, mostra que não entende nada sobre Jesus. Não faria parte do seu clube nem que você me pagasse R$1 milhão. Se o roubo faz parte, estou fora. Daniel caminhou até a porta e disse, vamos, Rodrigo. Rodrigo continuou sentado, num tom de silêncio, com expressão séria no rosto. Dava para ver que seu amigo estava tentando tomar uma decisão. Ora, Daniel, quanto vale um chocolate afinal? Não é como roubar um banco ou coisa assim. Eu gostaria de experimentar, resmungou Rodrigo. Espantado, Daniel viu Rodrigo levantar-se e sair correndo. Já volto, disse Rodrigo, desaparecendo em seguida. Daniel disse, vou para casa, mas Sérgio agarrou-o pelo braço e fez-o sentar de novo. Você vai ficar aqui até o Rodrigo voltar. Quero que você veja como ele é corajoso. Sérgio era um menino bem maior e Daniel achou melhor ficar, mas o tempo todo ele orava em seu coração. Senhor Jesus, por favor, ajude-me a falar para o Rodrigo e o Sérgio sobre o que o Senhor fez. Ajude-me a explicar-lhes sobre o preço que o Senhor pagou pelos nossos pecados. Parecia que o Rodrigo ia demorar muito, mas depois de uns 10 minutos, ele voltou correndo, entrou no quarto e gritou ofegante. Querem saber? Foi super fácil. Ele balançou o picolé debaixo do nariz do Daniel e continuou. Vejam, este eu comprei, agora olhem. Ele enfiou a mão no bolso e tirou outro picolé. Enquanto o homem procurava o troco, peguei outro. Ele nem percebeu.
Mas Daniel sabia que havia alguém que tinha visto Rodrigo roubar o picolé. Deus tinha visto. Não podemos esconder as coisas de Deus. Ele sabe tudo sobre nós. Mesmo assim, Ele nos ama. Deus não gosta do nosso pecado, mas Ele nos ama. Sérgio comemorou. Você é mesmo corajoso, Rodrigo. Passou no teste, já faz parte do meu clube. Entretanto, Daniel estava triste e falou para o amigo: Rodrigo, você não podia fazer isso. Isso é roubo. Deus não quer que a gente roube. Roubar é pecado. Ah, não comece a fazer pregação, reclamou o Sérgio. O Rodrigo foi ótimo, mostrou que tem coragem. Eu já disse que roubar não é prova de coragem, insistiu Daniel. Rodrigo estava ficando inquieto. Ele disse: Acho que não faz mal só uma vez. Quanto vale um picolé afinal? Não faz diferença nenhuma. Mas enquanto Rodrigo falava, Daniel podia notar que ele não parecia tão contente como quando ele entrou no quarto. Será que Deus estava começando a responder a oração de Daniel, pedindo que seu amigo chegasse a entender sobre o pecado e a necessidade de um Salvador? Rodrigo entregou um picolé para Sérgio, que foi logo tirando o papel e mordendo um grande pedaço. Sérgio nem notou quando Daniel saiu silenciosamente. Daniel foi para sua casa e sentou-se largadamente na escada em frente. Ele imaginava que Rodrigo iria segui-lo e esperava que fosse logo. Queria conversar com seu amigo sem a interferência de Sérgio. Queria explicar melhor sobre o pecado e o preço que o Senhor Jesus pagou por ele. Daniel orou enquanto esperava e finalmente viu Rodrigo vindo devagar, arrastando os pés pela calçada. Dava para ver que ele não estava com muita vontade de encarar o Daniel. Rodrigo deixou-se cair na calçada e ficou mexendo com os pés no chão, cabisbaixo. Depois de uns instantes, procurou se desculpar. Eu não sabia que ia ser preciso roubar para ser membro do clube dele, mas foi apenas um sorvetinho. Não tem muita importância, não é? Para mim tem, disse Daniel. Roubar não é bom. Além disso, é pecado contra Deus. A sua palavra, a Bíblia, nos diz para não roubarmos. Rodrigo ficou pensativo por um instante. Então disse: Realmente, não sei muito sobre Deus. Só fui 1 ou 2 vezes à escola dominical com você. Teria ido mais vezes, mas você sabe que meu pai gosta de pescar e passear aos domingos. Ele diz que religião é só para velhos. Meu pai disse que ser cristão é muito mais do que apenas religião, respondeu Daniel. Ser um cristão significa ter recebido Jesus em seu coração. É amar a Deus e querer obedecer a Ele, fazendo as coisas que Ele nos diz na Bíblia para fazer. A Bíblia diz: não roubarás. Rodrigo permanecia calado, pensativo, e Daniel continuou: Jesus ama você, Rodrigo. Ele morreu pelos seus pecados, pagando por eles com o seu próprio sangue quando foi crucificado. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus está vivo. Aprendi alguns versículos da Bíblia que dizem que isso é verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não posso entender como disse Rodrigo.
Você está dizendo que Jesus pagou pelos meus pecados, mas não vejo como isso é possível. Por que ele se importaria tanto comigo? Justamente nesse instante, Dona Laura, a mãe de Daniel, apareceu na porta dizendo: Rodrigo, sua mãe acabou de telefonar perguntando se você poderia ficar e almoçar conosco. Ela vai sair com o seu pai. Bem, meninos, entrem, pois o almoço está pronto. Os meninos lavaram as mãos e se apressaram à mesa, pois os pais e a Mônica já estavam sentados. O senhor José, pai de Daniel, cumprimentou-os. Os meninos lavaram as mãos e se apressaram à mesa, pois os pais já estavam sentados. O senhor José, pai de Daniel, cumprimentou-os e disse: Vamos dar graças. Todos abaixaram a cabeça e o pai orou. Pai Celeste, agradecemos pelo alimento, porque o Senhor supre todas as necessidades. Damos graças porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós. Damos graças porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados e pagou por eles com o seu precioso sangue. Somos pecadores, mas Jesus pagou por nossos pecados quando morreu na cruz. Damos graças pelo seu grande amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. A comida sobre a mesa parecia tão gostosa e tinha um cheiro tão bom, mas logo Dona Laura notou que algo não estava bem e perguntou: Qual é o problema, meninos? Não estão comendo. Será que comeram demais na casa do Sérgio? Não, mamãe, respondeu Daniel. É só que não estou com fome hoje. Nem eu, disse o Rodrigo. Daniel estava pensando na oração que o papai tinha feito. Lembrou-se novamente o preço que Jesus pagou para que os nossos pecados fossem perdoados. Pagar por nossos pecados custou muito ao Senhor Jesus. Daniel queria encontrar uma maneira de poder explicar isso ao Rodrigo, pois ele parecia não entender. Por isso, Daniel fez outra oração silenciosa em seu coração. Por favor, Jesus, ajude-me a saber como fazer o Rodrigo entender. Espero que você não esteja ficando doente, Daniel, disse sua mãe preocupada. O sorveteiro está trabalhando muito hoje, comentou o papai, ouvindo o sininho do homem que vendia sorvete pelas ruas. Esta é a segunda vez que ouço ele passar. De repente, Daniel levantou-se, mesmo sem pedir licença, e saiu correndo em direção à porta, enquanto seu pai perguntava surpreso: Ei, o que será que ele tem? O menino desceu a escada da frente, quase voando, e correu pela rua. Mas, em poucos minutos, Daniel estava de volta e disse: Desculpe-me por ter saído desse jeito, mas eu precisava cuidar de um negócio urgente que não podia esperar. Todos olharam para ele, como se quisesse perguntar algo, mas ninguém disse nada. É que, bem, um amigo meu estava devendo dinheiro ao sorveteiro por um picolé, sabe? Mas agora ele não deve mais nada, porque eu já paguei pelo picolé. Silencioso, Rodrigo abaixou os olhos enquanto Daniel continuou. Quando o papai agradeceu pelo Senhor Jesus, que pagou pelos nossos pecados, fiquei pensando, bem, vejam só. Pensei que se eu pagasse o picolé, o meu amigo poderia entender melhor o que custou ao Senhor Jesus pagar pelos pecados dele. Rodrigo começou a chorar. Fui eu roubei o picolé, eu sinto muito, eu não queria que você pagasse, O Senhor José estendeu a mão, tocou o braço do Rodrigo e disse gentilmente: Rodrigo,
Que bom que você está arrependido. Realmente, o que o Daniel acaba de fazer é apenas uma ilustração do que o Senhor Jesus fez para pagar por todos os meus pecados e os seus. Você merecia ser castigado por roubar o picolé, mas Daniel pagou pelo seu erro. Todos nós merecíamos morrer por causa do nosso pecado, mas Jesus recebeu o castigo em nosso lugar quando morreu na cruz. Todos nós somos pecadores e ninguém pode pagar pelos seus próprios pecados. Somente o sangue de Jesus pode tirar o pecado. Se você crê que Jesus morreu por seus pecados, pode falar com Ele agora mesmo. Ele o perdoará. A Bíblia afirma isso. E Jesus não apenas morreu por nossos pecados, mas Ele ressuscitou dos mortos e Ele está vivo e quer morar em seu coração. Rodrigo passou a mão pelo rosto para enxugar as suas lágrimas e perguntou: mas como que eu posso dizer a Jesus que estou arrependido por ter roubado o picolé e por todas as coisas erradas que eu fiz? Bem, você pode abaixar a cabeça e falar com o Senhor Jesus, disse o Senhor José. Ele ouvirá. Agradeça porque Ele pagou por todos os seus pecados e peça-lhe que perdoe você. Diga-lhe que quer recebê-lo como seu Salvador. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Rodrigo abaixou a cabeça ali mesmo e pediu para o Senhor Jesus ser o seu Salvador. Depois disse animado: estou salvo, é como a Bíblia diz, eu creio nisso. Ele estava realmente contente por saber que todos os seus pecados tinham sido perdoados. Como se lembrasse de algo, Rodrigo continuou: vou dizer ao sorveteiro que roubei o picolé. Vou contar como Daniel pagou o sorvete por mim e como Jesus pagou pelos meus pecados quando morreu na cruz. Será que o sorveteiro sabe alguma coisa sobre Jesus? Sem esperar resposta, Rodrigo sorriu para Daniel e disse: obrigada, Daniel, por me ajudar a entender o que Jesus fez para pagar pelos meus pecados. Cada vez que eu ver um picolé, vou me lembrar do amor de Jesus e todo dia vou agradecer a Ele por derramar o seu sangue para pagar pelos meus pecados. O coração de Daniel quase explodia de tanta felicidade. Vamos comer, disse ele, voltando-se e enchendo o prato. Rodrigo provou um pedaço do bife e disse: sabem, o almoço agora tem outro gosto, muito melhor. Mas, no instante seguinte, Rodrigo parou de comer novamente e o seu rosto se abriu em um grande sorriso e ele disse para Daniel: ei, sabe o que mais? Preciso também falar com o Sérgio sobre o que Jesus fez por mim. Talvez eu possa ajudá-lo a entender como Jesus pagou pelos pecados dele. Ótima ideia, disse Daniel enquanto orava silenciosamente em seu coração, agradecendo a Deus por responder a sua oração pelos seus amigos. Com um largo sorriso, ele declarou: mamãe, até as cenouras estão gostosas agora. E essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esses três amigos. Não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar, para que mais crianças possam aprender sobre Jesus. Até a semana que vem!